E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Viviana Makiyama. A Viviana, ela é contadora, tradutora, intérprete e empresária. Ela é uma pessoa muito respeitada aqui na comunidade brasileira no Japão. No ar, mulher brasileira, empresária e empreendedora, mulher com garra e determinação. O No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas para transmitir para a sociedade e para o mundo. Viviana, você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter aceito meu convite. É uma honra e uma alegria muito grande poder bater um papo com você. Gratidão. Boa tarde, Edson. Seja bem-vindo ao meu escritório. Para mim é uma honra te conceder essa entrevista. Nunca fiz. Ai, que bom. Estou um pouco nervosa. E vamos ao podcast, então. Vamos à conversa. Tá legal. Nossa, que privilégio. Eu sou o primeiro a entrevistar a Viviana. Sim. E Viviana, vamos começar lá. Começar do começo é ruim, né? Mas lá do início, né? Sim. Fala pra mim a cidade onde você nasceu. Conta um pouquinho sobre a tua infância, tal, pra mim, pra quem estiver nos assistindo, por favor. Eu nasci em São Paulo, na cidade de Santo Amaro. Vivi no Brasil até os 11 anos de idade. Ok. Em 98, em janeiro, cheguei no Japão, com 11 anos de idade. Certo. E desde então, eu fui para o Brasil passear algumas vezes, mas estou sempre aqui no Japão. Entendi. Então, desde os 11 anos você está aqui no Japão. E sim. Ah, ok. E você estudou em escola japonesa, lógico, né? Sua formação foi toda em escola japonesa ou você estudou em escola brasileira também? Como é que foi? Tem um mix aí, porque quando eu cheguei no Japão, os meus pais não sabiam essa questão de matricular, onde. Então eu demorei cerca de 1 ano e meio até começar na escola japonesa. Eu fazia Kumon. Ah, sim. Kumon. E quando minha mãe finalmente conseguiu mudar de região, que ela foi ter contato com outros brasileiros, que ela descobriu como matriculava na escola. Certo. E aí eu entrei na escola com 13 anos. Nossa. Já entrei no Chugaku. Certo. E caí assim de paraquedas, porque eu não sabia, né, o kanji daquele nível, eu não sabia a conversação daquele nível. Então eu, embora estivesse no Chugaku, eu fazia lição de criança da primeira, segunda série do Shogaku, do primário. Entendi. E aí depois de adulta, eu comecei a frequentar o colégio noturno e me formei. Primeiro eu fiz supletivo no consulado. Aí concluí o 2º grau do Brasil através de supletivo e depois que eu fiz o Koku japonês. Tá. Depois de adulta. Nossa, o Koku seria O ensino médio. O ensino médio lá no médio. Brasil, né? Isso. Ok, entendi. Bom, eu acho que você deve ter passado por vários obstáculos, né? Sim. Tipo, assim, a adaptação foi muito difícil, vindo aqui com 11 anos. Assim, o que você tem a dizer? O que poderia ter feito diferente? Você tem alguma recomendação para as pessoas? Sobre o que você passou, né? Por favor. Foi muito difícil a adaptação. No começo eu estranhei muito. O primeiro Natal eu fiquei em choque, porque aqui não comemoramos o Natal como é no Brasil. Isso foi um choque muito grande. Em relação à cultura, ao idioma, eu não tinha um local onde eu pudesse me informar. Não tinha internet naquela época quando eu cheguei aqui. Era jornais e revistas e dicionários. Então, ali não explica sobre a cultura. Se eu tivesse tido a chance de aprender mais sobre a cultura japonesa logo de início, eu teria obtido melhores resultados depois. Então, eu aprendi depois.
Se eu tivesse uma dica que eu dou é aprender mais sobre a cultura, para entender a cultura japonesa, para depois mergulhar no mundo japonês. Entendi. Ah, tá. É que naquele tempo, como você disse, né, não tinha internet, as coisas eram mais diferentes e tal, não né? tínhamos acesso às informações como temos hoje em dia. Então, a falta de informação, a falta de conhecimento me trouxe bastante problema. Entendi. Ok. E logo assim você começou a trabalhar, como é que foi assim a entrada para o mercado de trabalho aqui no Japão? Como é que foi? Eu comecei cedo. Sim, imagino. Eu comecei bem cedo. Meu primeiro trabalho foi com 14 anos, foi um arubaito, foi um bico numa granja. Eu tinha que recolher ovo. Aqui em Guma mesmo? Lá em Saitama. Em Saitama. Tá. Então, fiquei nessa granja 2 meses, que foi a férias de verão, 1 mês e meio aproximadamente, quase 2. E aos finais de semana eu também recolhia ovo nessa granja. Nossa! Então, assim, quando você veio pro Brasil, vocês foram morar em Saitama? Seria? Isso, chegamos em Saitama. Tá, entendi. E seu primeiro trabalho foi na granja? Foi na granja. Recolhendo ovo? Recolhendo ovo. Nossa! Com 14 anos, nas férias. Ah, entendi. Você estudava? Isso. Né? Tá, e fazia o bico, né? Seria, fazia né? um bico. Entendi. E como foi para você essa experiência, assim, naquela época, na tua mentalidade daquele momento? Como é que foi? Eu estava feliz por ter um trabalho, porque eu, como toda adolescente, queria ter as minhas próprias coisinhas. Então, eu estava feliz por ter um trabalho, mas era assim, pesado, sujo, um cheiro insuportável. E o cheiro da galinha impregnava na pele. Não tinha banho que eu tomasse que fizesse sair aquele cheiro de galinha do cabelo. Então era bem ruinzinho, mas eu estava feliz naquele momento. Entendi. Não, porque para uma mulher e assim adolescente, né, deve ser bem impactante, né? Impactante. Ok. Tá, mas aí você conseguia conciliar o trabalho com os estudos? Não, eu não conseguia acompanhar. A escola que eu frequentei, quando eu tinha 13, 14 e 15 anos, foi extremamente difícil. Adaptação, sofri bullying na escola por ser estrangeira. Então não tinha entrosamento com os japoneses, eu não fiz amizade com os japoneses na época. Então eu me sentia muito excluída, me sentia muito fora da casinha, fora do aquário. Então eu não tinha ânimo de frequentar a escola. Então muitas vezes eu não frequentava a escola e eu ia fazer o arubaito, o bico na granja, para poder ter o meu troquinho. Entendi. Seria até uma terapia na tua vida naquela época, no caso, apesar de ser bem ruim e tal, né? Sim, era melhor o ambiente. Embora fosse tão ruim estar naquela granja, eu me sentia mais acolhida do que na escola. Nossa, entendi. E desculpe entrar nesse assunto, né, da escola, né? Sim. Mas que tipo de bullying você sofria, assim? Assim, você pode detalhar? Sim, por favor. O básico era, porque você não vai entrar nessa sala, né? Você é estrangeira, vai embora. Isso era muito básico, era muito normal ouvir isso. Assim, na cara dura. Na cara dura. Ou então, quando eu passava no corredor com outro aluno, eles faziam assim, ai, não encosta em mim, que nojo. Então vai dar bactéria em mim se você encostar em mim. Tipo kimoi. Tipo kimoi, ou então, baikin, né? Tem baikin, estrangeiro tem baikin. Nossa. Então, eles falavam com essas palavras. Certo. Ou então falava assim que eu era, tipo, suja, kitanai, falava, né, também. Entendi. E não interagiam. Aí quando, às vezes, na hora do almoço, tinha gente que dava o pão, dava o leite que eles servem, né? Os japoneses, quem quer pão, né? E um pegava do outro. E quando eu ganhava coisa que eu não queria consumir, por exemplo, udon, às vezes vinha, né? Eu falava, quem quer udon? Ninguém queria pegar o meu udon, ou o meu pão, ou o meu leite, porque eles diziam que tinha bactéria, mesmo que estava lacrado. Nossa. Então, mesmo que eu tentasse interagir, eu não era bem recebida nos meios dos coleguinhas. Entendi, bem aceita, né? Sim, então isso me desanimava. Mas eu focava que precisava aprender japonês. Poxa, que legal. Então, teve essa dificuldade, sim. E eu fiquei os 3 anos da escola japonesa praticamente junto com os especiais. Eu ficava na sala com um todo, mas eu passava 3, 4 aulas na sala com crianças especiais, isolada ali no meio deles.
onde não tinha aula. Era só interação ali de ver desenho de cachorro, de cavalo. Coisa bem básica. Coisa bem mesmo. de creche, né? E eu ficava ali. Eu tinha que ficar ali. Então isso me desanimava de frequentar a escola, não de estudar. Entendi. Mas isso foi imposição dos professores? Sim. Mas é um pouco grave, né? Seria, né? É meio grave. Então até os professores faziam bullying com você, no caso. Uma espécie de separação, né? Sim, me separavam dos outros alunos. Porque você não tinha necessidade de ficar com não. crianças especiais, né? Não tinha. Eles colocavam. E tinha que ficar, né? Entendi. E não tinha uma orientação. Eu era estrangeira, Sim. novata na escola. Eu esperava que os professores me orientassem, né? No Japão é comum essa situação. No Sim. Japão é comum, na escola japonesa é comum esse padrão, esse formato. Não teve isso, eu não sabia. Então, não teve o entendimento. Então, acho que muito dos problemas que eu passei na escola foi por não conhecer a cultura. Já chegar ali, cair de paraquedas, com 12 para 13 anos. Então, não teve uma orientação, não teve uma preparação para eu entrar naquela escola. E mesmo depois que eu entrei lá, os professores não tiveram essa atenção, esse cuidado comigo. Era como se eu já soubesse a vida inteira o que fazer. Como se eu já estivesse no Japão desde sempre. Entendi. E não era esse o meu caso. E você era a única estrangeira assim na sala de aula, na escola? Tinha mais estrangeiros? Tinha um menino brasileiro, mas ele era nascido e criado aqui. Ele não falava português. Okay. Eu sabia que era brasileiro, mas não tínhamos entrosamento. Tá. Aí depois entrou uma menina e ela ficou 1 ano só. Então nesse 1 ano a gente ficou muito amiga. Entendi. Poxa. Sim. Mas assim, ela ficou 1 ano porque ela não aguentou a pressão, seria? Não, ela voltou pro Brasil. Ah, voltou pro Brasil? Sim. Ah, que pena. Ela veio passar 1 ano só e ela voltou pro Brasil. Poxa, e a única que você fez amizade, E a única né? que fez amizade. Entendi. Viviana, você acha que tudo que você passou, né, na tua infância, Sim. hoje em dia você acha que evoluiu, melhorou ou não? Ah, com certeza. Assim? Sim. Evoluiu bastante. Tá. E você acha que isso é... Os japoneses se prepararam, eles se preocuparam em receber melhores estrangeiros? Ou foi os estrangeiros que levantaram mais a voz? O que você acha que aconteceu? Ou um mix de tudo isso? Um mix de tudo isso. Ah, por sim. exemplo, meu filho, ele frequentou a escola japonesa por um período. Ok. E teve uma preparação de 3 meses. Ele frequentou uma outra escola. Certo. E ele ficou 3 meses em período integral, se preparando para entrar na escola. Certo. Para saber o que fazer, para saber como agir. E eu achei isso muito bacana. Então, quando ele foi para a escola de verdade, ele já foi ciente do que aconteceria naquela escola. Entendi. Mas eu achei muito bacana. Entendi. Já preparou a criança para enfrentar... Sim, ele foi preparado. Ele fez 3 meses de um curso preparatório para entrar na escola. Certo. Porque ele não sabia japonês, né? Então, foi muito bacana isso. Entendi. Ok. Tá. Eu quero mudar um pouco de assunto, né, Sim. Viviana? Um post que eu vi teu no Instagram, né? Sim. Você é Viviana Makiyama mesmo? Ou você é Paulinha Abelha da calcinha preta? Disfarçada aqui no Japão. Eu não sei de onde surgiu essa comparação de que eu lembro a Paulinha Abelha. Certo. Acho que eu estava nos Estados Unidos e eu fiz um post falando sobre visto americano, sobre passar na imigração do aeroporto de lá. E aí eu estava em Orlando. Sim. Comecei a receber notificação. Paulinha Abelha. Mas quem é Paulinha Abelha? Aí quando eu fui atrás, eu vi que era uma cantora muito famosa no Brasil, uma cantora muito bonita. Eu falei, nossa, que honra. Sei que me deu uma trabalheira. Porque viralizou lá no Brasil os meus vídeos. Ah, por isso? Por isso. E eu cheguei a mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos que o pessoal falava que eu parecia a Paulinha Abelha. Inclusive um canal lá de Fortaleza viu o meu vídeo, divulgou no canal deles lá que encontraram a sósia da Paulinha Abelha no Japão. Rolou até comentário de eu ir pro Brasil para gravar o DVD. Nossa. Porque eles iam gravar um DVD em homenagem à Paulinha, né?
Ah, porque ela faleceu. Porque já. ela faleceu, então fizeram um holograma, mas surgiu até essa conversa, alguns produtores entrou em contato pelo Instagram comigo. Nossa! Com essa proposta. Com essa proposta de talvez eu ir pro Brasil para gravar. Eu falei, nossa, eu estou em pré-temporada de imposto no Japão, porque eu não sou nada famosa, sou nada cantora, eu não posso sair do Japão. Eu estava em pré-temporada de impostos, é que eu falei, não tenho condições de sair do Japão nesse momento. Puxa, mas você queria ir ou não? Se eu não tivesse em temporada, eu até iria. Aceitaria a proposta? Eu aceitaria a proposta. Nossa, seria muito legal. Ia ser divertidíssimo, né? Entendi. Então você não sabe nem como e quando começou essa comparação? Não, eu lembro que foi durante a minha viagem para os Estados Unidos. A turismo, né? Eu fui a turismo. Certo. E aí eu gravei alguns vídeos lá, falando, né? Porque tem muitos brasileiros no Japão que querem visitar lá e tem medo ou não conhecem. Sim. Então eu fui, vi que não é nenhuma dificuldade assim extrema e comecei a relatar essa minha viagem. E aí nisso surgiu isso de Paulinha Abelha. Nossa, eu vi. Foi legal. Muito engraçado, foi muito bom. Teve gente que me ligou chorando, porque era amigo muito íntimo dela. Nossa! Sim. Teve gente que pediu para ligar, daí eu aceitei a chamada, pediu para ver na câmera. Lá do Brasil? Do Brasil. Aí eu atendi assim com a câmera, né, pelo Instagram. Tipo, para matar a saudade? Para matar a saudade. Verdade. Verdade. Eu fiquei assim em choque. E pessoas que tinham contato com ela, mostrou, eu tenho foto com ela, eu sou amigo dela, olha aqui. E mandou foto aqui no Instagram pra mim. Nossa! Deixa eu te ver. Então o negócio ficou sério. Ficou sério. Ficou muito sério. Nem eu esperava isso. Mas e hoje em dia, ainda continua ou não? De vez em quando aparece alguma mensagem assim, mas é bem menos, porque naquela época, no boom, eu acordava com 300, 400 mensagens dos fãs da Paulinha. Falando sobre esse assunto? Falando sobre isso. Tinha uns que diziam que você não parece, ou você parece sim, canta pra nós. Grava uma música cantando pra nós, dubla ela. Eu falei, gente, eu não sou nada, eu não tenho nada artístico em mim. Sim, e você nem conhecia ela, não, eu não conhecia ela. Nossa. Sim, isso foi bom por um lado, mas por outro, desencadeou o quê? A minha caixa lotou de mensagem, porque chegaram no meu WhatsApp, porque eu, né, divulgava o meu contato. Ah, sim, por causa do trabalho de contadora, sim, né? Sim, então lotou a minha caixa, eu comecei a conseguir não acompanhar mais as mensagens. Sim. Tive algumas clientes que achavam que eu estava ignorando, eu não estava ignorando, eu estava com a caixa cheia de WhatsApp. De mensagem no WhatsApp, no Insta, assim, lotou. Nossa. Eu falei, gente, como que pode? O pessoal é fã da Paulinha mesmo. Sim, loucura. Loucura. Foi uma loucura. Eu fiquei bem perplexa com isso. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, que loucura isso. Não, eu vi o post, né? Mas eu também não conhecia ela. Né? Nem conhecia, eu conhecia a banda, assim, eu ouvi falar, mas não conhecia ela. E eu comparei um pouco, eu acho que é um pouco parecida. Pior, né? Eu perguntei pra minha mãe, né? Falei, mãe, essa moça lembra? Ela falou, lembra um pouquinho sim. Sua mãe falou, então lembra. Então lembra. Que legal, Viviane, que legal. Sim. Ah, tá. Bom, você falou que foi pra Orlando. Você fala inglês também? Eu falo inglês. Poxa, você estudou aqui, lógico, né? Sim. Olha, eu sou muito autodidata. Poxa, que legal. Eu sempre gostei muito da questão de idiomas. Tanto que a primeira faculdade que eu fiz foi letras. Português e inglês. Nossa. Eu sempre gostei muito de idiomas. Então, basicamente, eu aprendi inglês por conta. Só depois que eu vinha praticar. Com aula, com pessoa, com seres humanos. Era eu e o livro. Nossa, que legal, parabéns. E Viviana, assim, antes da gente fazer a entrevista, né, a gente já conversou um pouquinho antes e tal, né? Você falou que casou com 17 anos, né? Isso. Então, de tudo que você passou na adolescência, dificuldade na escola, ainda você, né, assim, não tô dizendo que é uma coisa negativa, não é nesse sentido, mas assim, que atrapalhou um pouquinho, não digo atrapalhar, não é essa palavra, assim... Foi um momento da tua vida que, assim, você estava estudando, começando a trabalhar e você teve já o filho, né? Sim. Isso dificultou bastante a sua jornada aqui no Japão, né? Sim, eu fui mãe aos 17. Ok. Logo que acabou a escola, aí eu era de igreja, né?
Aí conheci o pai dos meus 2 filhos, me casei. Ah, você era igreja evangélica? Eu igreja evangélica. Certo. Então fui mãe aos 17. Isso, eu tinha planos de estudar, de concluir os meus estudos. Eu sempre quis muito estudar. Certo. Estava nos meus planos isso. E como eu tive a minha criança, isso de certa forma retardou os meus planos. Sim, seria essa palavra, ok. Sim. Mas isso não deixou você desistir dos teus sonhos, né? Não, eu sempre tive ele ali. Tá. Mas eu me dediquei 100% à maternidade. Viviana, então, depois da gravidez e tal, né? Você parou de estudar essa época, certo? Parei. Tá. Aí como que você retomou? Como que você conseguiu aquela motivação? Não, agora tem que voltar a estudar, porque é difícil, né? Você ser mãe nova, né? Com um filho pequeno. Sim. Como é que você conseguiu encontrar essa motivação e ter a atitude de voltar a estudar? Depois da minha filha, eu tive mais um filho. Logo em seguida? Não, 5 anos depois. Ah, ok, tá. 5 anos depois. Então, por 5 anos, eu me dediquei integralmente à maternidade. Sem ir para a escola, frequentar a escola. Sem ir para a escola. Mas eu abri a primeira empresa aí nesse meio tempo. Que sugoi. Eu, dentro do meu possível ali, eu abri a primeira empresa. Minha filha nasceu com asma, alergia a laticínio, então ela não podia comer muitas coisas, ela não conseguia ficar na creche. Então eu não tinha como trabalhar numa fábrica. Desculpa te cortar, mas você era casada com a... Eu era casada com o pai dela. Ah, tá, e viviam juntos, lógico, né? Só que tem uma outra questão aí. Tá. O pai dos meus filhos, ele não é descendente de japonês. Então, quando eu estava grávida, eu não estava casada com ele oficialmente. E ele teve o visto negado. E uma vez ele teve que ir para o Brasil. E eu grávida. Sim. Aí ele foi pro Brasil, depois eu fui pro Brasil com ele, nos casamos no Brasil, e a imigração falou que eu tinha que vir pro Japão primeiro e pedir elegibilidade para ele. Nossa. E aí eu voltei pro Japão com a minha filha nos braços. Sozinha. E minha filha tinha vários probleminhas de saúde. Apliquei a elegibilidade dele e eu não conseguia trabalhar em fábrica. Sim. E aí eu não tinha o que fazer, abri uma creche. Esse foi seu primeiro empreendimento? Meu primeiro empreendimento. Não consegui voltar aos estudos, mas abri ali, já que eu cuidava da minha filha. Sim. O apartamento era grande. Vou fazer uma creche. Fui na prefeitura, perguntei, fui nos bombeiros, consegui legalizar essa creche. Com 18 anos. Certo. E como eu tirei carta no Brasil, quando eu cheguei aqui eu transferi minha carta. E aí eu podia fazer o mucai das crianças que eu cuidava. Nossa, que sugoi. Sim. Desculpa a pergunta, não sei se eu estou sendo invasivo, Sim. né? Mas o pai das crianças, o seu marido na época, Sim. né? Como ele não era descendente, por que ele estava aqui no caso? Ele veio com um outro casamento. Ah, ok. Isso. Aí ele estava separado, mas não estava oficialmente divorciado. Ah, ok. Sim. Aí ele estava em processo de divórcio, porém, como foi litigioso, deu uma questão lá e demorou um pouco. E nesse meio tempo venceu o visto dele. Entendi. Ah, então ele estava usando o visto da antiga esposa, da ex-esposa, quer dizer, né? Da ex-esposa dele. Que era descendente. Sim. Entendi, tá. Aí na época que o visto dele venceu, a ex-esposa dele, ela já estava no Brasil com a filha dele. Eles tinham uma menina, né? Já estavam no Brasil e começou o processo de divórcio no Brasil. Então, quando venceu o visto dele, foi negado, aí ele teve que ir para lá. Entendi. Aí demorou quase 1 ano para ele voltar para o Japão. Puxa. E nesse quase 1 ano que eu fiquei sozinha com a minha filha. E nesse 1 ano você abriu a creche? E nesse 1 ano eu abri a creche. Que sugoi. Entendi. E esse era o seu ganha-pão? Esse era o meu ganha-pão da época. Da época. Sim. Entendi. E quanto tempo durou a creche? A creche comigo ficou 1 ano e meio. Porque você vendeu o negócio, no caso? Eu não vendi. Na ocasião, a minha mãe, ela teve um problema de saúde, que ela não conseguia trabalhar em fábrica.
ela sofreu um acidente de carro e ela quebrou várias costelas, ela ficou acamada há bastante tempo. E quando ela recuperou do acidente do carro dela, ela não conseguia ficar muito tempo em pé, por exemplo, faltava o ar. E aí eu cedi a creche para ela, com todas as crianças, e eu fui para a fábrica de novo. Isso com 19 para 20 anos. Entendi. Sim. Então você deixava sua filha na creche e ia trabalhar? Eu deixava com a minha mãe na creche a trabalhar. Ia trabalhar. Entendi. Nossa, batalhadora, hein? Parabéns. Viviana, assim, eu nas minhas páginas da internet, né? Sim. Eu tenho retratado muito violência contra a mulher. Sim. Né? Que eu acho que é um assunto muito importante, que às vezes não é debatido, né? Violência doméstica, abuso infantil, isso infelizmente acontece. Sim. Né? E principalmente dentro de casa, né? Com pessoas próximas à criança, né? E, bom, aí você me relatou, né, que você teve um problema, você sofreu muito com isso, mas você conseguiu superar. Sim. Com terapia e tal, Sim. né? Você gostaria de falar sobre isso? Sim. Tá. Eu não entendia o que era isso. Eu não entendia o que era um abuso até eu ter uma certa idade. Então, quando eu tinha provavelmente 11 anos que eu fui entender que aquele excesso de toque não era normal, era um abuso. Então, isso mexeu muito com o meu psicológico, ter sofrido esse abuso sexual por parte do meu pai biológico. E eu não entendia o que acontecia, o porquê aquilo acontecia comigo. O meu psicológico ficava abalado ao ponto de eu me sentir tão diferente das outras crianças que podiam chegar e abraçar o pai. Por que eu não conseguia fazer isso? Por que eu tinha que ter um cuidado? Por que ele tem que pôr a mão em mim? Isso era horrível. Eu demorei anos para conseguir superar essa dor e a questão da confiança. Porque como quem devia me proteger me traiu desde pequena, então isso abalou toda a estrutura da confiança nas pessoas. Isso foi algo assim que até hoje reflete a confiança. Então o abuso de uma criança não é só naquele momento, perdura o resto da vida. E sobre a violência doméstica, eu nunca sofri violência doméstica física, mas eu sofri violência psicológica de uma pessoa que eu fui casada, porque depois eu me divorciei, me casei novamente, e essa outra pessoa que eu fui casada fazia questão de cometer violência psicológica. Entendi. Que dói tanto quanto a física. Entendi. Sim. E você, como você disse, né? Isso é uma coisa que fica pro resto da vida. Sim. E você faz terapia. Eu faço terapia. E você acredita que isso ajuda muito as pessoas, né? Sim, ajuda. Sim. Ok. E você expor esse problema também está te ajudando? Ajuda. Sim. Porque a maioria das vítimas se sentem culpadas. Sim. Sentem vergonha. Com vergonha e se sentem culpadas, como se elas fossem a causadora daquele problema, e não somos vítimas, não somos culpadas, Sim. Somos vítimas. Mas parece que um todo dá a entender que a vítima é a errada da situação. Aconteceu porque permitiu, aconteceu porque você não falou, porque você não foi embora, porque você simplesmente não pediu ajuda. Mas para quem vai pedir ajuda? Então muitas pessoas estão sofrendo e não tem como pedir ajuda, fica preso, fica ali naquele espiral de problema. Casos de crianças que sofrem abusos, tem muitos. A escola não orienta nessa parte, que não pode tocar ali, que não pode mexer aqui. E muitas mães fecham os olhos para isso. E a criança passa o abuso, nem sabe que está passando abuso, porque não entende, é muito nova para entender. Ou então, quando tem certa idade que entende, a mãe não acredita, ou acha que a filha está inventando, ou então
não leva a sério aquela relato do filho. Então, a falta de apoio psicológico é muito grande nessa questão, para mulheres que sofrem abuso, tanto físico ou sexual. Entendi. Parabéns pelo seu relato. Eu fiquei um pouco emocionado, né? Porque você passou por isso, depois teve bullying na escola. Bullying, né? Na escola. Você perguntou quando eu voltei a estudar. Nossa, demorou tanto. Foi com 27 anos. Você voltou a estudar? Que eu voltei a estudar. Meu filho já estava com 5 anos quando eu voltei a estudar. Então acabei com 16 a escola. Com 26, 27 eu retomei os estudos. Mas retomei no supletivo, né? Eu me apliquei para o consulado para fazer o supletivo. E aí que o mais engraçado foi, eu saí do Brasil com 11 anos, né? Então eu não tinha concluído o primário do Brasil, muito menos o ensino médio do Brasil. Sim. E aí eu baixei os arquivos do site do consulado, estudei ali e concluí tanto o primário quanto o ensino médio de primeira com esse supletivo. Nossa. Eu fiquei muito feliz com tudo isso. Tá até aqui o certificado, eu vou te mostrar depois. Ok. A data que eu concluí. E a partir daí que eu comecei a fazer a vida universitária. Eu fui para a faculdade de letras, que eu não gostei. Dei uma pausa, que entrou esse relacionamento abusivo de violência psicológica que eu falei. Parei e com 32 para 33 que eu retomei os estudos, mas dessa vez em escola japonesa. Ok, na área de contabilidade. Na área de contabilidade, sim. Que é o que você trabalha hoje. Que é o que eu trabalho hoje. Entendi. Viviana, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Vamos. Então, depois da creche, você Sim. foi trabalhar numa fábrica? Fui. Tá. Fábrica de celular. Ok. E como foi essa época? Ficou muito tempo? Fiquei 1 ano. Tá. 1 ano. Eu aproveitei para interagir com as japonesas da linha. Entendi. Para aprimorar a língua? Para aprimorar a Nihongo. língua, sim. Então, eu ia trabalhar, eu via como uma escola. Eu não via como, estou fazendo celular. Então, eu passava o dia conversando com uma senhora do meu lado e eu tinha uma sede de aprender, eu tinha um desejo tão grande de aprender esse idioma que tudo que ela falava eu prestava atenção nos mínimos detalhes para absorver o máximo de informação que eu conseguiria naquele dia. E ficava feliz com cada 2 palavras novas que eu aprendia. Então foi 1 ano assim. Entendi. E seu próximo empreendimento, qual foi? Porque eu sei que você é uma pessoa bem empreendedora. Sou empreendedora. Você é aquela que cai, levanta, cai. E essa é a fórmula do sucesso. Me parece que todo grande empreendedor tem essa fase de não deu certo, levanta, faz de novo, Sim. vai. Tá. Conta um pouquinho sobre isso, por favor. Ok. Pra nós. Nunca foi nada direto, sempre foi algo indireto que virou um empreendimento, né? Ok. Eu soube de uma vaga de secretária numa empreiteira que tinha. E eu falei, vou aplicar para essa vaga. Eu já tenho um pouco de confiança no meu idioma japonês. Ok. Apliquei para a vaga, cheguei lá, ele ia me pagar uma merreca, mas eu falei, é uma escola. Eu pego essa vaga. E ele me contratou, o dono me contratou. Meu Nihongo era bem assim, mais ou menos. Sim. Mas ele me contratou. Aquela aprovação para mim foi o auge, eu fiquei muito feliz. Então, motivou. Me motivou. Com 19 anos eu consegui meu primeiro trabalho de secretária. Puxa, que legal. Ia fazer 20 já, 19 para 20. E aí lá ele falou assim para mim, Viviana, você vai trabalhar como tradutora de documentos dessa empreiteira e você vai cuidar do visto dos pessoais dessa empreiteira, em renovação de habilitação e não sei o que, hospital, é tua função. Você não é tantuxa aqui, você é secretária. Aí eu falei, tá bom, tem quantas pessoas aqui? Ele, 200. Eu falei, 200, tá bom. Aí ele falou, só que todo mundo só fala castelhano. Você fala castelhano? Eu falei, eu não falo castelhano. Ele, ó, Karanai, aprende. Aí eu, meu Deus, espanhol. Eu sabia um pouco de inglês. Sim. Português, japonês ali mais ou menos, só faltava o espanhol. Eu falei, e agora? Aí vinha as partidas de nascimento. Partida de casamento. Eu falei, meu Deus! E rodei. Eu falei, gente, eu vou ter que aprender espanhol. Sim. Comecei a aprender espanhol. Que sugoi. Para lidar com essas pessoas dessa empreiteira.
Certo. Aí depois de uns 3 meses lá, que eu tava dando o meu tudo para aprender o idioma, para conseguir fazer o meu trabalho, para mim era uma diversão porque eu aprendia. Eu não via como, ai, que chato aprender. Eu tinha prazer em aprender. E eu absorvi o que eu podia. Sim. E aí ele falou assim, eu vou tirar a sua licença de despachante de imigração dessa empresa. Você vai representar os trabalhadores na imigração. Você quer? Falei, claro que eu quero. Lógico. Curso. Ele pagou para mim fazer um curso. Tá. Para tipo, trâmite de visto, renovação, todas essas coisas. Isso. Falei, aceito. Me dediquei, estudei, peguei a licença. Mas a licença era da empresa. Enquanto eu trabalhasse lá, eu podia representar os funcionários na imigração. Ok. Era esse sentido que eu poderia usar, né, a licença. Certo. E fiquei 2 anos lá. Só que nesses 2 anos que eu fiquei lá, pessoal, Vivi, faz pra mim. Vivi, faz pra mim. Vivi, renova passaporte. Eu falei, vou ver isso aí. Comecei a renovar passaporte do pessoal. Ok. Naquela época era muito mais fácil. Sim. Abri o escritório de assessoria em 2007, 2008. De renovação de visto, renovação de passaporte, tradução de documentos e documentos. E comecei aí o segundo empreendimento. Mas esse não era o VM ainda? Não era VM, não tinha nem nome. Era só meu nome, Viviana Makiyama Tsuyako, eu acho que era. Entendi. Tradutor, eu nem lembro, nem tinha nome. Esse é o segundo empreendimento? O segundo empreendimento. Que Omoshiroi, que legal. Sim. Interessante. Sim. E aí juntava, você pode levar no consulado? Aí eu comprei uma Wagon, eu falei, levo. Comecei a fazer transporte do pessoal pro consulado, daqui a pouco para imigração, daqui a pouco para Disney, daqui a pouco comecei a fazer excursão. Nossa, meu, que legal. Então eu fazia assessoria de documentos, tramitações do consulado e também fazia excursões. Ou fazia serviço de táxi, hoje é Uber, fazia esse serviço aí. Nossa. Mas me fala uma coisa, peraí. Sim. Você aprendeu a dirigir aqui no Japão? Eu aprendi a dirigir no Brasil. Mas como quando criança? Não, quando eu fui nesse meio tempo, que eu fiquei lá uns meses, né? Entendi. Eu fiz autoescola no Brasil. Tá. Aí você tirou carta lá e fez o Gaimen Kirikai, Isso mesmo. Desculpa, transferência de carta, a transferência. Né? Nossa, que legal. Por isso que você tem o Chugata, por isso? Minha carta é muito antiga e eu tenho... 4 toneladas, né? 8. 8, você pode dirigir caminhão, né? Posso dirigir caminhão. Aí você já aproveitou todo esse mix e todo o seu conhecimento que você adquiriu para abrir essa empresa. Para abrir essa empresa. Eu tinha 22 anos. 22 anos. Mulher, mãe nova, certo? Com várias dificuldades e conseguiu abrir essa segunda empresa. Nesse inteirinho, meu segundo filho nasceu. Então eu fazia excursão grávida. Quem me conhece naquela época vai lembrar. Eu mal entrava no carro porque a barriga não deixava. Nossa, meu. Sim. Comprou Wagon. Comprei uma Wagon. Tá. Lógico, você custeou tudo, lógico, né? Sim. Aí nesse inteirinho também o meu ex-marido ele voltou para o Japão. Ok. E aí ele trabalhava em fábrica e ele me dava um suporte também, né? Sim, ok. Então ele falava, não faz sacrifício, né? Se você não te aguentando, você para. Mas eu nunca consegui ficar parada esperando as coisas caírem do céu para mim. Eu queria ir atrás. Entendi. E eu ia atrás. Então, esse nasceu o segundo empreendimento, desse jeito. Nasceu o segundo empreendimento. E você parou com a empreiteira nessa época? Parei com a empreiteira, eu pedi as contas da empreiteira. Tá, para cuidar da tua empresa. Para cuidar da minha empresa. Ok. E isso ficou até quando, mais ou menos? Isso foi até 2010. Tá. Até a crise do... Aquela crise... Isso, essa crise foi terrível. Aí você teve que parar de novo. Eu tive que parar. Entendi. E aí você voltou para a fábrica? Não, eu fui para o Brasil porque eu queria continuar estudando. Poxa. Então eu fui para o Brasil. Aí no Brasil eu fiz cursos técnico de software. Eu não dominava muito bem Excel, Word, PowerPoint. Eu queria dominar isso. E eu fui para o Brasil para fazer um curso disso. Com os filhos e tudo? Com os filhos e tudo. Nossa. Aí você ficou bastante tempo no Brasil? Fiquei 1 ano.
Tá, só se dedicando aos estudos Aos cursos técnicos, né, de software que eu queria aprender a mexer para elaborar melhor documentos, planilhas, sim. Eu não pensava em contabilidade nessa época, mas eu já tinha um interesse em planilha. Entendi. Sim. E aí voltou? Voltei para o Japão de novo. Tá, e aí o que aconteceu? Aí eu fui para a fábrica. Ah, ok. Fui para a fábrica há um tempo, mas aquilo não me fazia feliz. Tá, não era o teu ambiente. Não, eu não conseguia fixar, eu não conseguia afirmar, não estava feliz, aquilo não era o que eu queria. Tá. E aí surgiu uma outra empreiteira, Ok. onde eu fui contratada como tantocha dessa vez. Poxa. 24 anos, 25 anos. Sugoi. Aí lá eu fiquei bastante tempo. Ok. Ah, tá. Ao total foram quase 10 anos de tantocha nessa empreiteira. Isso, foi até os 32, 33 lá. Entendi. Mas, assim, nesses 10 anos, você foi adquirindo cada vez mais conhecimento, assim, o trabalho de escritório, Isso. assessorando o pessoal, Isso. imposto que você faz declaração de imposto de renda, Sim, né? eu buscava entender toda essa questão de leis trabalhistas. Importantíssimo. Isso, sobre Ok. os direitos da gente, porque é tão pouco falado, é tão pouco explicado, e eu tinha muita curiosidade, ainda tenho, eu sou muito curiosa, e eu Sim. tinha muita curiosidade sobre isso. Eu não buscava, não tinha informação, então eu trabalhava na empreiteira, atenta a todo o movimento, pegava livros de lei trabalhista, quando eu não tinha o que fazer, ficava estudando, para adquirir informação e experiência. Eu falava, um dia eu vou abrir alguma coisa que vai ser muito relevante, eu vou conseguir fazer algo de relevância para a comunidade, que é o meu desejo, trazer informação. Ok. E enquanto isso não acontecia, eu cheguei num ponto de estafa mental, eu fiquei muito cansada. Trabalhando na empreiteira. Na empreiteira, é que a gente vê muita coisa na empreiteira, né? Ela começou a trazer estagiários das Filipinas, do Vietnã, trabalhando em condições subhumanas. E logo eu, que queria saber de leis trabalhistas, logo eu que queria aprender para defender os brasileiros, para ajudar os brasileiros, vendo pessoal de outra etnia ali sofrendo tudo quanto é tipo de humilhação, de esculhambação, de exagero, de exploração, e sem poder fazer nada. Isso me trouxe uma estafa mental muito grande. E aí abri o terceiro empreendimento. Que seria a VM Assessoria. Não, teve um outra? antes ainda. É mesmo? Eu abri eu comecei a fazer terapia porque eu estava muito mal. Ok. De ver o pessoal sofrendo, né, os estagiários, trabalhando... Desculpa de te interromper, Sim. Viviana. Eu já trabalhei em linha de trem, né? Aham. E lá tinha, além de brasileiros, né? Tinham filipinos e tinham outras etnias também, tinham nepalês, né? E eu acho engraçado que esse pessoal, ele se sente já inferiorizado Sim. contra os brasileiros. E tem brasileiro que aproveita isso, Sim, sabe? Para judiar. sim, E eu ficava indignado com isso. sim, Também. Eu ficava indignado. sim. Né? E eles gostavam de mim, né? Porque falou, pô, esse é o único que me trata bem, né? Eles Sim. pensavam, né? Sim. E acontecia isso com você também, lógico, Sim. né? Você via acontecer isso. Sim, eu fazia questão de tratá-los muito bem, tanto que eu tenho contato com a maioria até hoje. Puxa, que legal. Eles mandam mensagem, a gente tem contato. Já voltaram para as Filipinas alguns, mas temos contato do mesmo jeito. Eles gostam muito de mim. Eles dizem que eu fui muito humana com eles, e eu fui mesmo. Sim. O mesmo direito que eu queria para mim, eu resguardava para eles. Lógico, independente se tem descendência ou não, Sim. né? Ninguém é superior a ninguém, Sim, né? não. Nesse mundo, né? Sim, mas Ok. isso me afetou. Me afetou muito psicologicamente. Eu vi as meninas trabalhando com a mão sangrando, porque cortava a mão e tinha que trabalhar com luva, com óleo. Aquilo infeccionava. Elas mostravam assim a mão para mim, olha só minha mão, tá sangrando. E eu via aquela mão ferida. Eu tirava elas da linha, ia pro hospital. Eu levava bronca porque eu não podia fazer aquilo, mas eu fazia sem permissão mesmo. Eu não vou deixar a mulher com a mão cortada, mãe, às vezes deixou os filhos pequenos no país e veio para cá trabalhar. Eu falei, não. Isso afetou o meu psicológico. Ao mesmo tempo, tinha um relacionamento abusivo psicológico também. Na vida pessoal. Na vida pessoal. Então, tinha esse detalhe na empreiteira e esse detalhe na vida pessoal. E aí, para
tentar melhorar a mente, eu abri um ateliê de bordados. Ateliê de bordados? De bordados. Essa eu não sabia. Nada a ver com a minha área, né? Aprendi a bordar do zero. Eu comprei uma máquina no Yahoo Auction, que eu nem sabia mexer. Mas por que você se interessou por essa área? Porque eu gosto de artesanato. Eu tenho um hobby de artesanato. Então eu falei, pintura, acho que eu não quero fazer pintura. Moldura em gesso, escultura, acho que eu não tenho o tato da coisa. Ok. A minha mãe, ela era alfaiate, costureira, alfaiate. Então eu falava, minha mãe costurava, era legal, parece divertido. Eu fazia roupinha de boneca, gostava. Falei, vou ver esses negócios de bordado. Aí comecei a ver uns vídeos no YouTube. Comprei uma máquina no Yahoo Auction. E aí comecei a ler o manual da máquina e aprendi a bordar. Aí depois de um tempo praticando bordado, por hobby, eu postava eu fiz um bordado. Começou a surgir pedidos. Faz um bordado pra mim, faz um bordado pra não sei pra quem. Eu falei, faço um bordado. E aí eu fiquei 1 ano e meio bordando e trabalhando na empreiteira também, né? Não saí da empreiteira. Nossa, tipo, borda o nome da minha filha nessa roupinha, por exemplo. Põe uma estrelinha aqui. Isso. Eu vou dar a toalha de omiyage pro japonês. Coloca borda não sei o que, eu bordo. Aí, pessoal, tinha uma igreja que sempre me pedia toalha pros eventos da igreja, né? Então, Deus é fiel. Esse tipo de frase evangélica eu bordava com muita frequência nas toalhas. Eu comprava a toalha, eu bordava, eu colocava a renda na toalha para ficar aquela coisa bem delicada. Sim. E vendia a toalha bordada. Nossa, que legal. E aí chegou num momento que eu falei assim, eu não aguento mais esse trabalho na empreiteira. E não quero mais bordar também, não é isso que eu quero. Eu tenho tanto conhecimento guardado dentro de mim, não é isso que eu quero. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu não tinha ideia de como fazer para levar a informação. Eu tinha muita vergonha de gravar, de falar em público. Muita. Tanto que os meus primeiros vídeos eu falo assim, toda encolhida, morrendo de medo. Eu não sabia nem o que falar, vergonha, sabe? E aí fui pro seguro-desemprego. Pela primeira vez, depois de tanto tempo de Japão. Apliquei pro seguro-desemprego, achando que eu fosse ficar no seguro-desemprego. Na hora, a mulher falou assim, tem uma vaga aqui para trabalhar como tradutora do governo de Guma, você aceita? Eu falei, aceito. A hora que você foi pedir o seguro-desemprego, foi quem? Isso. No Hello Work? No Hello Work. Aí pronto, cheguei lá, fiz a prova, fui selecionada, falei, agora eu vou me dedicar de vez para os estudos. Porque tem que estudar para trabalhar lá, né? Essa foi a virada de chave? Essa foi a virada de chave. Porque cheguei lá, eu passava de 4 a 5 horas por dia estudando. Entendi. Sobre um tudo. Sobre um tudo do Japão. E aí foi no Hello Work que eu comecei a fazer o curso de contabilidade, através do Hello Work, porque eles disponibilizam um curso profissionalizante. Certo. Aí lá que eu comecei a fazer o curso profissionalizante. E aí foi aí que eu abri a VM Assessoria. Entendi. Mas eu estava trabalhando lá, estudando e abri aqui. Então eu tinha 3 ocupações. Nossa, Viviana, então você deixou o trabalho da empreiteira. Deixei. Você foi pedir seguro-desemprego. E no dia que você foi pedir seguro-desemprego, a moça lá do escritório te ofereceu um emprego. Foi isso? Então você nem pegou nenhuma parcela do seguro-desemprego? Eu consegui pegar, porque eu trabalhava 4 vezes na semana. Ok, tem um limite, né? Então, os dias que eu não trabalhava, eu pegava seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego que era de 3 meses, virou quase de 1 ano. Entendi. Porque eu só podia receber o seguro-desemprego os dias que eu não trabalhava. Certo. Que era um dia na semana, eles pagam 28 dias, né? Ok. Então, meu seguro-desemprego foi picadinho, mas muito longo. Entendi. Então, nesse tempo, você aproveitou para estudar, né? Todos os cursos que eles te forneceram, tal, inclusive de contabilidade, né? Como você já reiterou. Sim. Ok. E o que é interessantíssimo é que os cursos são gratuitos. Você paga apenas o material. Tá. E o nível deve ser ótimo. O nível é ótimo.
Olha Ok. que sorte a gente tem de poder fazer curso tipo Senai, no Brasil, Senac, não sei, grátis. Sim. A faculdade eu paguei, a faculdade de contabilidade eu paguei, porque existem várias etapas até chegar na contabilidade mesmo, né? Ok. Então, no Hello Work eu fiz curso gratuito, paguei apenas o material. Nossa. E qualquer um tem acesso. Puxa, que legal. Sim. E assim, a experiência profissional trabalhando para o governo foi bom para você? Foi excelente. O ambiente também foi O bom? ambiente é maravilhoso. Poxa, Para mim que foi legal. maravilhoso, foi muito positivo. Que legal, entendi. Só que é uma realidade paralela, né? Porque o governo, ele segue à risca todos os direitos da lei trabalhista. Ele segue à risca, nada passa. Ok. E a gente se adapta a ser respeitado dessa forma. E a gente vê que fora dali, nas fábricas, nós estrangeiros, ou muitas de japoneses também, não tem os direitos respeitados. Isso me causa indignação, porque a lei não é isso, né? Mas, por exemplo, não permitir que o QI, por exemplo, tem muitas fábricas que não permitem que o QI ou descontam do salário. Isso não é constitucional. Então, o ambiente para mim foi maravilhoso e ao mesmo tempo eu vi que a realidade de muitos estrangeiros no Japão é Cheio de injustiças. cheio de injustiças, sim. Entendi. Isso te deixou indignada? Me deixa indignada. Entendi. Tá. Aí você... É aí que foi a sua motivação para falar, não, eu preciso fazer um negócio próprio para defender a comunidade brasileira. Exatamente. Eu Tá. quero levar informação. Eu quero ensinar, mostrar para o pessoal que eles têm direito e que se eles souberem se posicionar, terão um direito respeitado, serão respeitados. Embora muita gente tenha medo de se posicionar, de solicitar, de cobrar o respeito, porque é previsto em lei e não cobra. Então, fica ali sofrendo a injustiça. É algo que eu sou contra e eu faço muitos vídeos informando o pessoal, esse direito, aquele direito, vai atrás, mas é difícil. Então esse foi a semente da VM Assessoria. Foi a semente. Ok. Agora me conta, Viviana, para mim, para o pessoal que está assistindo, Sim. né? Como foi essa virada de chave? Não, essa virada de chave também, mas a mudança, você falou que era tímida, Sim. você não conseguia falar no vídeo, Não. certo? Mas hoje, eu olhando você é uma pessoa bem desenvolta, você fala com muita naturalidade, clareza, firmeza. Como é que você conseguiu isso? Eu tinha muito medo a princípio da recusa, de não ser aceita Ok. pela comunidade Brasileira. Eu pensava, será que vão me aceitar? Será que vão me receber bem? Porque eu tinha aquele medo Do hater. do hater também. O que vão comentar? A minha voz é legal? A minha aparência passa confiança? Então eu tinha muito medo disso, de não ser aceita, de não ser bem-vinda, do pessoal tacar hater, de o pessoal falar... Seria insegurança tua, né? Isso, insegurança minha. Mas eu vi que desde o primeiro vídeo, eu recebi muito apoio. Eu recebo até hoje mensagens, Viviana, muito obrigado. Aquele vídeo que você fez me salvou dessa situação. Muito obrigada, continue postando. Eu recebo até hoje mensagens assim, de gente do Japão inteiro. Gente do Brasil me manda mensagem, que tava para vir para cá e aquela mensagem daquele vídeo ajudou. Então isso me motivou a saber que o meu vídeo tá alcançando pessoas certas e que leva uma paz, uma ajuda. Eu não quero ajudar você ou você ou você, é um geral. E receber esse feedback das pessoas me motivou e continua me motivando. Mas de vez em quando vem um haterzinho. Sim, De eu vez em vejo. quando vem. Eu Mas 99% não é hater. São pessoas apoiando o meu trabalho, indicando o meu trabalho, me agradecendo por aquela informação que eu passei. Nossa, Isso me é motiva. a sua grande motivação, Sim, lógico, o né? reconhecimento e a aceitação do povo que me assiste é o que me motiva. Certo, certo. Hein, Viviana, vamos conversar um pouco sobre o teu trabalho, né? Sim. Você não trabalha sozinha aqui, né? Não, Não, né? Eu Tá. tenho 2 meninas. Ok. E assim, a contratação de funcionários aqui é fácil, é difícil? Como é que foi para você aqui contratar funcionários? É difícil.
Eu achei muito. Eu recém comecei, né? Sim. Mas já tive uma dificuldade muito grande. Por quê? Certo. Hoje em dia tenho 2 meninas que trabalham aqui comigo, da minha extrema confiança. Ok. Fico muito tranquila de tê-las comigo. Preciso de mais uma, na verdade, né? Mas tá difícil achar. Tá difícil encontrar. É mesmo? Sim. Você diz assim, pessoas que estão a fim de trabalhar ou pessoas qualificadas? Em que sentido é difícil? Então, Sim. Resumidamente, eu contei sobre o meu trajeto aqui, como foi difícil, sacrificante chegar até agora. Ok. Passei por muitas coisas, renunciei muita coisa de mim para aprender. Sim. Certa vez, contratei uma pessoa para trabalhar aqui. Confiei e para essa pessoa eu passei tudo que eu levei ali 5 anos para aprender sobre contabilidade. Passei para ela. Tá. Falei, olha, isso é isso, planilha é isso. Mas como que faz uma planilha? E você pega aqui, você puxa, coloca fórmulas, tá? Planilha é isso. Ensinei a fazer planilha. Ensinou o beabá. Ensinei o beabá. Ok. A pessoa ficou no meu escritório, não deu 7 dias. E parou de vir. Tava com cólica, com dor de garganta, com, não sei, influenza. E eu acreditei. Falei, não, quando você voltar aqui pro escritório, eu vou ampliar aqui pra gente ter mais espaço. Tô com tantos planos pra gente se ajudar, se fortalecer. Porque a parte da contabilidade me atarefa bastante, mas eu tenho outras áreas que eu preciso de ajuda. Por exemplo, traduzir em tribunal, traduzir em delegacia. Como eu trabalhei 5 anos para o governo, eu tinha acesso a esses trabalhos. Falei, eu dou para você esses trabalhos. Quando chamarem a mim, eu indico você. Não quero comissão tua, mas vai me representando. Você propôs então uma parceria, não um contrato de trabalho como empregada, uma parceria. Uma parceria. Okay. Falei, te ensino tudo que eu sei. Te ensino a fazer visto. Te ensino tudo que eu sei. Porque a parte da contabilidade, minha tarefa, e a parte que eu peguei muito amor, porque eu dediquei muito de mim. Sim. Ela sumiu. Eu fiquei sem entender. Essa pessoa sumiu. Sumiu. Essa chance que eu queria ter tido, ninguém me deu. Eu tava dando. Eu ia ensinar alguém. O que ninguém me ensinou, eu aprendi na raça. Desculpa, Sim. Ela sumiu depois que você ensinou tudo. Isso. Assim, só que durante o período de aprendizado dela, eu paguei para ela trabalhar aqui. Ela não veio trabalhar gratuitamente aqui, foi pago. Muito bem pago. Além de você pagar, você ensinou todo o trabalho, todo o conhecimento que você tinha. Sim. Ok. Eu criei uma grande expectativa. Ok. Então eu dei para ela já. Depositou confiança na pessoa. Isso, eu dei confiança e também já dei o peixe, já dei ali para ela, tipo, isso é isso. Já dei todo o caminho das Índias para ela. Não deu 3 semanas. Surge um novo escritório de contabilidade. Concorrente. Uma concorrente. A partir daí, eu vi que não podia confiar mais em qualquer pessoa. E eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada. Nossa. Isso me entristeceu. Não por estar fazendo um escritório de contabilidade, mas pela forma como que foi feito. Sim. Foi desleal. Sim. Foi injusto. Facada nas costas. Foi uma facada nas costas. E até hoje tem aí, respinga em mim, porque a pessoa viu que eu estava já com uma certa visibilidade, eu já vinha alimentando a minha imagem por quase 2 anos. Ok. Já vinha trabalhando, eu trabalho na região aqui com público, há quantos anos? Mais de 15 anos trabalhando aqui com o público na região que eu moro. Então ela percebeu a minha visibilidade e ela foi e colocou o mesmo nome que o meu no escritório dela. Nossa, para aproveitar toda a popularidade, toda a clientela que você tinha. Para aproveitar a popularidade do nome, né? Nossa. E aí tem gente que equivocadamente pensa que ainda é uma coisa só. Certo. Por ser o mesmo sobrenome. Então, às vezes respinga em mim algo que eu não fiz, mas que aconteceu lá. Ah, entendi. Um trabalho mal feito, alguma coisa assim. Isso, assim, acontece alguma intercorrência lá, Sim. que eu não tô nem sabendo, mas a pessoa não tem aonde recorrer.
vem aqui no meu escritório, ou então me liga, manda mensagem, reclama com pessoas próximas a mim. Aí chega até mim, né? Os meus clientes me contam, chega até mim. Tem gente que já veio aqui bravo comigo. Aí chegou aqui e falou, ué, não é você. Eu falei, como assim não sou eu? Eu falei com tal pessoa. Tá aqui? Eu falei, não tá aqui. Não tem ninguém aqui com esse nome. Tá com influência e não voltou mais. Entendi. Então, isso foi difícil. Eu acho que foi um baque muito grande. Depois disso, eu fiquei com muito medo de contratar. Sim. Porque, querendo ou não, estando aqui no escritório, vai ter que aprender sobre o trabalho. Com certeza. E eu não posso não ensinar. Eu tenho que ensinar. Com certeza. Então, é complicadíssimo. Essas duas que eu estou aqui, maravilhosas, me atendem. Só que eu ainda preciso de mais uma pessoa, uma que domine Nihongo tanto quanto eu, para me ajudar na questão do Nihongo também. Entendi. Eu tenho uma japonesa e uma brasileira. A japonesa não fala português. E a brasileira não fala japonês. Ah, ok. Você precisou de uma ponte. Eu precisava de uma bilíngue aí pra Entendi. me ajudar. E é difícil de achar, É né? difícil, é difícil. Assim, na verdade, é a confiança, né? Eu acho que é difícil, né? A confiança é difícil. Você já- Pessoas têm, né? Mas a confiança é difícil. Sim, sim. Aí mistura também competência, né? Mistura Se a pessoa- competência, mistura meus traumas, meus medos. Sim, entendi, Viviana. Nossa, você levou muita na cara, né? Na Sim. vida, né? Sim, né? Sim, foi difícil. Eu já vi um internauta escrevendo, né? Eu achei tão engraçado. Falando, nossa, esse rostinho tão angelical falando uma coisa tão séria, brava assim. Tem, vira e mexe, tem uns comentários engraçados, né? assim, que eu dou risada. Falar, o pessoal não sabe da missa à metade. Sim, é verdade, né? E Viviana, uma coisa bem interessante, conta pra mim. Sim. Inclusive eu vi ontem, falei assim, pô, deixa eu dar uma fuçada nos teus posts aí pra enriquecer a nossa conversa Sim. hoje, né? Eu achei muito interessante aquilo que você estava contando, que teve uma pessoa de Portugal Sim. que viu um post teu, de Portugal, ele viu um post seu na internet, ele desceu em Narita, aí, pessoal, ele desceu em Narita, ele veio de táxi até aqui, outra Sim. que é longe. Sim. É longíssimo. É longíssimo. E ele bateu na tua porta. Bateu. Ou você que é Viviana, eu vim de Portugal. Isso. Conta essa história pra mim. Eu fiz um post falando que o Japão concede visto para empreendedores. Através da empresa, logicamente. Sim. Então a pessoa tem que vir para o Japão, abrir uma empresa e através da empresa ele obtém o visto para morar e trabalhar no Japão. Ok. Isso é verdade? Sim. E esse rapaz de Portugal é um empreendedor nato. Ele empreende em Portugal, empreende na Espanha. É português. Ele é português. Ok. E ele viu o meu vídeo. E ele mandou mensagem para mim desde Portugal. E eu falei, é capaz. Né? Vou responder por educação aqui. Sim. Aí ele falou assim, estou para ir ao Japão dia tal. Eu, amém. Né? Mas eu não levei fé. Sim. Chegou o dia tal, no dia seguinte, eu tô aqui no escritório, me chega um homem de 2 metros aqui. Eu Da olhei- campainha. Apertou a campainha. Ok. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, boa tarde. Ele, boa tarde, eu sou o fulano e eu vim de Portugal e eu cheguei aqui, tô aqui. Não tenho internet, me empresta o Wi-Fi. E eu quero abrir empresa, como E você eu disse. quero abrir empresa como você disse. E você? Aí eu fiquei chocada. Eu falei, como? Não, não é assim, tem todo um procedimento. Não vai chegar aqui abrir empresa agora, não é assim que funciona. Calma. Precisamos de um despachante também, porque eu faço só a parte contábil. Ok. A parte de visto eu fiz há anos atrás, agora é só imposto. Certo. Aí eu vi a ideia dele, o plano de negócio dele. Ele queria mexer com construção civil aqui no Japão. Interessantíssimo, porque ele mexe com isso em Portugal e na Espanha, né? Ok. Aí tinha um procedimento, tem que ter um processo, tem que obter primeiro uma permissão para abrir empresa. Abre a empresa, depois troca o status para a empresa. Isso vai 4, 6 meses, 8 meses. Certo. Ele queria naquele dia. Eu falei, não é assim que funciona. Ele ficou aqui 2 dias aqui na região.
no hotel aqui perto do escritório. E eu tentando ali dar toda a informação possível para ele, dei todo o suporte para ele. Tá. E ele sem o Wi-Fi, ele acho que tirou foto do meu endereço e ele mostrou pro taxista lá no aeroporto. E não falava uma palavra em japonês. E o taxista trouxe ele aqui, pela foto, lógico, pelo endereço. E ele sem Wi-Fi, o tempo todo sem Wi-Fi. Aqui que ele pegou o Wi-Fi, ele viu, falou com a família dele. Sim. Depois que eu levei ele pro hotel, aí ele ficou no hotel dele. Depois levei ele pro despachante, a gente conversou. Até hoje temos contato, eu ainda mantenho contato com esse português. Sim. Mas eu fiquei em choque, eu falei, gente, que coisa. Nossa, o alcance da internet. O alcance da internet. Eu não dei meu endereço pra ele. Ele procurou no Google e me encontrou no Google. Não. Isso há quanto tempo atrás? 1 ano e meio atrás. Não, recente. Recente. Recentíssimo. Recente. E assim, no final das contas, abriu a empresa? Ele não abriu ainda. É que ele não pode se ausentar tanto tempo de Portugal por conta dos negócios lá, né? Certo. Mas ele teria que permanecer um tempo no Japão e ele não tem essa disponibilidade. Nossa. Mas ele cruzou o mundo. Eu fiquei muito impressionada. Eu acho que eu... E você aqui, o que você está fazendo? Eu fiquei impressionada. Nossa. Assim, do Japão, já recebi gente de Okinawa aqui, já recebi gente de Aomori aqui, Sim. gente de Hiroshima, de Kagoshima, de Kumamoto. O pessoal do Japão inteiro já veio aqui no escritório. Okay. É longe, Sim. mas ainda é o Japão. Sim. Agora lá de Portugal. Da Europa. Da Europa. E pegar um táxi de Narita até de aqui. Narita. Eu fiquei impressionadíssima com isso. Que coisa. Aí ele chegou e ele falou assim... Quanto é para abrir uma empresa com aquele sotaque fortíssimo de Portugal? Eu, não vamos abrir empresa agora, não é assim que funciona. Nossa, isso. Não, ele assim, acreditou no meu vídeo, ele veio, eu fiquei muito feliz por esse alcance. Sim. Impressionada, eu fiquei com medo também. Sim. Eu fiquei com medo também. Não, a internet tem muito poder, né? Tem muito poder. E Viviana, uma outra coisa também que eu queria te perguntar, antes da gente fazer a entrevista, né? Sim. Você falou que na sua época de intérprete, que você trabalhava como intérprete, né? Como Tsuyako. Sim. Você atendeu um condenado à morte. Isso. Brasileiro. Você Isso. pode, assim, lógico, não vai falar nomes e tal, mas conta... Como foi o desenrolar desse caso? Assim, como você pegou esse caso? Assim, esse caso foi por coincidência. Eu trabalhava já de intérprete e eu fui em uma locadora brasileira locar fitas. E a mulher falou fita assim... Cassete, assim? Fita cassete ainda, DVD. Nossa. Era isso em 2008, Okay. 2007, 2008. Aí essa mulher falou assim, eu anunciava no Orkut, lembra do Orkut? Sim, lembro. Eu colocava no Orkut propaganda. E aí ela falou, você não é a que faz Tsuyako? Eu falei, sim, eu faço Tsuyako. Ela, então, eu preciso de uma tradução pro dia tal. Eu falei, tá bom, faço. Agendei e fui. Eu não sabia muito do que se tratava. Aí no caminho ela me contou que o esposo, um latrocínio, estavam em 4 brasileiros, invadiram a residência do senhor e aí o senhor pegou eles lá e eles queriam que o senhor abrisse o cofre e o senhor não queria falar a senha do cofre, então começou a agressão que levou ao falecimento do dono da casa. Nisso 2 fugiram e 2 ficaram no Japão, só que não foram pegos a princípio. Só que 1 ano depois do acontecimento, o marido dessa pessoa, não sei se por engano, né, não consegui concluir essa questão, colocou o cartão do banco no ATM do banco. O cartão do falecido. Ele roubou. O cartão que ele roubou. E nisso travou as portas do banco. E ele tinha acabado de ser pai, a neném era recém-nascida, tudo. Eles tinham uma locadora. E aí foi pego, foi preso aí. E ele, acho que na época não tinha 30 anos, o rapaz. Ok. Não descendente também. Tá. E aí ele foi pego e ele pegou perpétua. Lá, logo no primeiro julgamento já pegou perpétua. Tá.
Então, na verdade, não é bem perpétua, é prisão por tempo indeterminado, Certo. que entende-se como perpétua também. E a esposa permaneceu no Japão, acho que uns 4, 5 anos, depois da prisão dele, e eu que ia todas as vezes com ela para fazer a tradução, para acompanhar. E era a mesma coisa, nunca mudava. A visita de 15, 20 minutos, e tudo que foi exposto do caso foi isso. Então, Entendi. ele permanece preso, e como ele não tem descendência, não tem familiar no Japão, a ex-esposa voltou para o Brasil com a filha, e ele deve estar lá sozinho até hoje. Então não foi condenado à morte, é condenado à prisão Perpétua, isso. Entendi. Então esse caso foi 4 brasileiros que Sim. Eles assassinaram um senhor japonês, no caso. Isso. Por causa de roubo. Isso. Nossa. E você tem notícias dele? Não. Mas tenho. provavelmente está lá, solitário, sem visita. É porque aqui eles não liberam visita para qualquer pessoa, né? Só para familiares de Mas primeiro para grau. família, sim. Mesmo se você quiser saber sobre ele, não tem Não passa como. informação, não passam. Entendi, Não sei se foi transferido, se permanece nesse mesmo presídio. entendi. Você teve contato com ele, né, nessa época, assim, trâmites, lógico. Com né? ele direto, não. Ah, não, você nunca viu ele? Não. Sempre através da esposa. Eu traduzia para ela, para o advogado dela, para as questões dela. Ele já estava retido ali. Certo. Custou para ela conseguir ver ele. Nossa. Então, a partir do momento que ele foi preso, já cortou contato com o mundo externo. Nossa. E se isso já faz 17 anos, E ele tinha menos de 30. ele tinha menos de 30. Hoje deve ter aí uns 45, Sim. em torno disso. Metade da vida, né? Sim. E a esposa, assim, ó, como ela estava assim, sentimentalmente? Ela estava muito abalada, porque ele não podia ver a filha, né? A menininha nasceu. Sim. E ela levava o comércio deles assim mesmo. Então ela batalhou bastante aqui sozinha no Japão até conseguir voltar para o Brasil. Ela relutou em ir embora, né? Certo. Só que chegou a época da crise também, e a crise não deu brecha para quase ninguém. Certo. Todo mundo ficou com muita dificuldade. E nesse período aí ela resolveu ir embora para o Brasil. Entendi. Ok. Nossa, que caso, hein? Esse foi o mais pesado que eu peguei. Esse foi o mais pesado que você Foi pegou? o mais pesado, sim. Tá. E teve algum... Desculpa, né, mas teve algum caso, assim, que você queira comentar que foi, não sei, assim, incomum, engraçado, ou... É triste não, porque esse foi bem triste, né? Sim. Mas teve algum outro caso, assim? Teve 2 casos de reviravolta, que eu fiquei muito emocionada no decorrer do tempo. Teve um caso de um moço... Tribunal. De tribunal. Ok. Esse moço, ele era filho único. Menino muito bem tratado, menino super amado pelos pais. Ok. Mas ele caiu na pilha de ir para o mundo do crime. Certo. E ele foi preso roubando residências. Mesma história. Ele tinha acho que 20 anos na época. E aí ele foi preso. Na ocasião eu já era conhecida como tradutora na região. A família dele me procurou para traduzir. E aí eu fui prontamente com o advogado e tal. No dia do advogado, o pai não sabia do que se tratava, porque ele tinha sido preso, a polícia ligou, mandou ir com o advogado. Sim. Então eu fui. Aí chegou lá, eu fui com o pai, né? O pai e com a irmã. O pai falou assim, antes de se sentar, o pai já falou assim: o que houve com o meu filho? Por que ele foi preso? Porque eu criei meu filho muito bem. Ele tinha uma filha e esse filho, né? Era um casal. Aí o advogado falou assim na lata: foi preso por roubo, seu filho é um ladrão. De casas. E já foi falando o que tinha pra falar. Seu filho fez dorobô, algo assim. Esse homem, ele no que ele caiu sentado no sofá, já rolou uma lágrima. Ele falou assim: eu não criei meu filho assim. Meu único filho homem, eu criei com todo o amor do mundo. Eu dei tudo para esse menino. Trabalho na fábrica até tarde. Dei tudo que ele quis, porque ele foi roubar. Aí, resumindo, esse menino ficou preso 4 anos. E o pai se recusou a visitar ele.
porque falou, não criei meu filho para isso. A mãe ia visitar, eu acompanhava a mãe, e a mãe toda vez que saía ali da visita, a mãe desabava, faltava sentar no chão do elevador de tanta dor que ela sentia. Nisso, ele foi deportado, depois de 4 anos, foi deportado para o Brasil. Quando ele foi deportado, todo mundo foi para o Brasil junto. E depois de tempos, eu fui ver que ele, no Brasil, ele se reintegrou, ele voltou para a faculdade, ele estudou, ele se formou. Puxa, que legal. E pelo que eu vejo nas redes sociais, hoje em dia, ele já casou, fez família. Então, ele voltou, né? Ele se restaurou. Achei isso muito interessante, ele não se perdeu. Conseguiu se reintegrar à sociedade. Sim. Poxa, que legal. E tá lá no Brasil, formado. De vez em quando, assim, eu olho a rede social, falo que exemplo legal desse menino. E tá a família feliz no Brasil, né? Ai, que legal. E um outro caso foi de um boliviano. Certo. Também molecão, 17 anos, agrediu uma senhora para roubar acho que 6 mil ienes. Certo. Foi preso também, ficou preso uns 2 anos. Foi deportado também. E eu traduzi todo o caso. Esse era filho de mãe solteira, então acompanhava a mãe, traduzia e tal. E aí ele foi deportado, a mãe foi para a Bolívia junto, né? Não deixou o filho lá sozinho. E eu acompanhava pelas redes também, a mãe, as postagens dele também. Voltou para a faculdade, virou terapeuta lá na Bolívia, se reintegrou. E eu falei que bacana, eles tiveram esse passado de envolvimento com crime, certo. Mas não desistiram da vida, voltaram para os estudos, se formaram, têm profissão hoje em dia, vivem bem com as suas famílias, cada um com as suas famílias. Falei, muito interessante, isso muito bacana. Me emocionou essa garra deles. Que legal. Todo mundo erra na vida, Sim. né? Todo mundo tem que ter a chance, né? Sim. De se recuperar, né? Sim. É verdade, né, Viviana? Poxa, que legal. Hein, Viviana? O pessoal manda perguntas para mim, né? Sim. Eu posso fazer agora para você? Posso? Claro. Tá bom. Assim, muitas pessoas, né, me perguntaram, muita gente mandou perguntas, né? Mas muitos eu tive que recusar. Eu escrevi assim, educadamente, né? Sim. Muitas perguntas assim, quanto que ela cobra para fazer imposto meu e do meu marido? Tem desconto? Sabe esse tipo de pergunta, Sim. né? Eu falei, não, isso você pergunta diretamente para ela, porque a entrevista vai focar mais assim, vida pessoal, né? Sua trajetória e tal, né? Tá? Então eu separei algumas perguntas aqui, eu vou te fazer. A primeira é do Eduardo Dias. Sim. Eduardo, obrigado. Ele tem um canal de podcast também, mas está desativado. Chama Conexão, de Conexão. Acho que ele é de Saitama, se eu não me engano, né? Sim. Então a pergunta dele, Viviana, é a seguinte. Os empreendedores que abriram empresa aqui no Japão, qual o percentual de fechamento dentro de um prazo razoável, digamos 3 anos? Tem muitos ou não? Que fecham? Isso, assim, eu, assim, particularmente, faz tempo que eu não vejo, mas no Brasil, né, eu vi que o índice é bem alto, parece que no primeiro ano, 70% dos que abrem fecham. E de 1 a 3 anos, 90% fecham, no Brasil. Sim. Última vez que eu vi, né? Tem algum dado relativo a isso no Japão? Então, é que diferente do Brasil, no Japão, quando você abre uma empresa, se não tem renda, não tem taxa. Então, quando você deixa de movimentar aquela empresa, não te gera um custo. Então, muitos não fecham, deixam aberto mesmo. Ah, ok. Porque é indiferente fechar ou não fechar. Entendi. No Brasil tem taxa mensais. Sim. E tem custo para fechar muito alto. Tem custo para fechar. Aqui não. Para fechar é o mesmo valor de abrir no caso de uma assessoria, né? Ok. E se não quiser fechar, optar por deixá-la aberta, porém inativa, sem rendimento, não gera nenhum tipo de imposto. Então não tem um dado, porque eu até hoje fechei acho que 3 empresas. Entendi. Você pode deixar aberto lá então, no caso? Sim. Isso em caso de empresa autônoma, né? Quando é jurídico, aí é similar ao Brasil. Ah, tá. Ok. Sim. Entendi. O jurídico, se diz o Codin, não precisa fechar, né? O Codin não precisa fechar. Tá. Mas quando é Godo Gaisha ou Kabushiki Gaisha, aí já precisa fechar. O sistema é similar ao do Brasil. Tem taxas para fechar e o custo é altíssimo. Entendi. Mas você tem algum índice disso ou não? Olha, eu nunca peguei um fechamento de empresa. Nunca peguei. De jurídico, não. De Codin, uns 3. Certo. Que ou foram embora, né? Fechou porque foi embora ou fechou porque mudou de área. Certo. Mas bem pouco.
Entendi. É que aqui tem mais, como se diz, suporte, né, para as empresas, né? Tem, Né? tem sim. É assim, tipo, assim, para conceder empréstimo também é mais fácil, né, pelos bancos, né? Sim. Quem tem empresa. Tem né? uma facilidade. Uma facilidade, Sim. né? Entendi. Um pouquinho interessante, não sabia. Você nunca pegou um fechamento, então? Não. Assim, não? Não. Poxa. Então quer dizer que quem quiser empreender tem uma segurança até que razoável aqui, né? Tem uma Sim, segurança sim. E o governo entende. Se não houve uma renda, então não tem uma taxação. Isso facilita. No Brasil parece que tem taxação com ou sem rendimento, né? Sim, sim. Sim. Entendi. Que legal. A segunda pergunta, Viviana, é Simone ou Rata? Eu acho que é o Rata, isso. Viviana, você diz abertamente que fez cirurgia bariátrica. Sim. Você recomenda? Quais os prós e contras? Eu fiz bariátrica em 2001. 2001? Faz tempo. Faz tempo. Sim. No auge daqueles problemas com os estagiários, com o relacionamento abusivo, eu desenvolvi uma ansiedade generalizada. Cheguei a pesar mais de 100 quilos. Ok. Então, eu não vi alternativa a não ser a bariátrica. Fiz e não me arrependo. Claro que sofri falta de nutrientes, queda de cabelo, o cabelo deu uma alterada no aspecto, mas no geral foi muito bom. E eu acho que é uma boa alternativa para quem está com problema de peso. Poxa, que legal. Tá certo. E a terceira pergunta, a última, né? Sim. É do Diego, ele escreveu T. Eu não sei qual é o sobrenome dele. Eu até escrevi para ele, né? Para saber o sobrenome, mas ele não me respondeu. Sim. Não sei porque ele fez essa pergunta, não sei se ele te conhece, né? Qual a música que marcou a sua vida e por quê? Nossa, Sim. eu sou apaixonada por música. Por música? Ah, eu tá, amo música. então deve ser alguém que te conhece. Nossa, mas eu não tenho uma música favorita. Ah, tá. Eu tenho muitas músicas favoritas, mas uma música que marcou a minha vida... Sim. Ou em algum momento, né? Acho que, assim, eu tenho música de adolescente, música um pouquinho mais pra cá e tal. Deixa eu pensar, uma música que marcou a minha vida. Tem uma música que marcou muito a minha vida, que essa música eu não gosto de ouvir, na verdade. Quando eu era pequena, lembra que eu gostava de idiomas? Idiomas, sim. Idiomas, sim. Ok. O meu pai, ele ouvia muita música internacional. E ele me falava, isso significa isso, traduzia para mim. E tem uma música em específico dessa época que me lembra muito ele. Eu não gosto dessa música, é uma música que me marca, eu não gosto de ouvir. Tá, entendi. Então agora ele pergunta uma que eu gosto, será? Uma que eu não gosto? Não, acho que uma música que marcou tua. Pode ser. Uma música que marcou? Sim. Que marcou positivamente? Pode ser também, acho que, né? Sim, Nossa, positivamente acho que é melhor. Positivamente? Né? Sim. São muitas. É muitas? São muitas. Tá. Muitas, não tem uma música. Não dá pra falar uma. É essa aqui, naquela época, não. Não. Tá. Entendi. Viviana, uma curiosidade minha. O que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Lazer? Nossa, Sim. faz tempo que eu não sei o que é isso. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Certo. Eu gosto de viajar, eu gosto de uma boa companhia, Sim. de uma boa conversa. Sim. Gosto de moto. Só que eu ainda sou muito novata nessa questão de moto, mas eu gosto muito de moto. Tá. Então, se eu puder juntar moto, passeio, boa companhia e boa conversa, tá perfeito pra mim. Vamos marcar um rolê. Vamos marcar um rolê. 100 grau. Isso. Também grau. não gosto de grau, não. E sem mas... Você viu aquela pergunta, se eu dou grau? Eu vi. Eu nem sei o que é isso. Aí eu falei, dando grau, faço assalto ainda. Só que eu fico em dúvida se eu assalto e caio da moto ou se eu seguro no guidão e não assalto. Entendi. Que legal. E Viviana, uma outra curiosidade minha. Sim. Por que a Rota 66 na sua parede? Olha, é um sonho antigo isso. Sério? É um sonho antigo isso. De rodar a Rota 66? Sim. É um sonho antigo. Sim. Aí eu vi esse quadro, eu falei, eu não posso não comprar esse quadro, porque eu vou lá ainda.
Eu também tenho esse sonho. Tem esse sonho? Tenho. Já tem visto americano? Não, ainda não. Porque todo mundo fala, né? Que todo muçulmano, ele tem que ir uma vez a Meca. Uhum. Pra, como se diz, para ser muçulmano mesmo. Eu acho que todo motociclista, né? Sim. Precisa rodar uma vez na Rota 66. Verdade. Precisa, Precisa, né? Sim. É icônica demais, né? Sim, sim. Ano passado, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava com um plano de pegar em Chicago e ir até Los Angeles. Só que eu vi dar 4.000 quilômetros. Sim. E eu fiquei sozinha a fazer tudo isso. Se o carro quebrar no meio do caminho... Não, é perigoso. Eu falei, sozinho eu não vou. Ah, você foi de carro, né? Queria ir de carro, eu né? ia de carro, mas um eu pensei... conversível e tal. Isso, ia pegar um Mustang, né? Eu tava com esse projeto, juro pra você. Só que aí depois eu falei, 4.000 quilômetros, eu vou sozinha. Aí se o carro quebra no meio da estrada, eu não sou mecânica. Eu falei, não, eu vou evitar. Não é perigoso, né? Aí um dia, quem sabe eu volto em grupo e eu consiga fazer essa rota aí, essa travessia aí. Mas Que eu legal. estudei a rota. Eu vi lá em Chicago, lá. Parte Oeste. Parte Nossa Oeste. Senhora. Filme de faroeste antigo. Filme de faroeste antigo. Eu fiz a rota pelo Google Mapa, né? Sim. E eu estudei a rota para fazer. Ela desvia um pouco, né? A rota minha não é mais inteira. Verdade. Ela desvia. Então, eu estudei os desvios também. Vi, entra aqui, passa aqui, tem hotel aqui. Eu fiz, assim, uma simulação. Uma simulação, um trajeto ali. Fiquei empolgadíssima, mas na hora eu amarelei porque eu tava sozinha. Ah, tá. Eu vivo sonhando já há anos, décadas, só olhando. Eu quero aqui, eu quero. Sim. Legal, né? Eu fui pro Havaí, esse ano fui pro Havaí. Certo. Cheguei lá e alugar uma moto também para fazer ali andar a orla de moto. Só que eu não dei conta de pegar a de porte grande. Ah, ok, a Ogata. A Ogata. Ah, tá. Eu não dei conta de pegar ela, eu desisti. Sim, entendi. Medo de cair. Ok. E Viviana, Sim. Para finalizar, né? Sim. Por favor, deixa uma mensagem, fala alguma coisa, né, para as pessoas que nos assistiram até agora. Você tem alguma orientação, um conselho, qualquer coisa que você queira falar, por favor. Ai, meu Deus. Não, pode pensar bem. Pode pensar? Pode, Deixa eu pode. pensar. Eu vou edito depois. Tá bom. Tá? Obrigada a todos que assistiram até aqui a entrevista. Para mim foi uma satisfação imensa conversar com o Edson, falar um pouco da minha trajetória aqui nesse Japão de Deus. A minha intenção sempre é trazer informação que agreguem na vida de vocês positivamente. Continuem me escrevendo, perguntando, sempre que possível eu vou responder as dúvidas que vocês têm. E se você tem um sonho, uma vontade, não desista, não deixa pra lá, corre atrás, que demora, pode demorar, mas acontece. Eu tenho como falar com propriedade isso, eu posso falar com propriedade sobre esse assunto. Se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu tive minha primeira filha com 17 anos, sem nem ter concluído o primário, tudo seria muito diferente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Parabéns, Viviana. Obrigada. Agora é a última pergunta Ok. mesmo. Última pergunta. Sim. Você deu uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, Sim. tal, né? O que você falaria para aquela Viviana de 10 anos querendo vir aqui para o Japão? O que você falaria para aquela criança se você pudesse voltar ao tempo? O que você falaria para essa criança de tudo que você passou até hoje, né? Uhum. Que conselho você daria para aquela criancinha de 10 anos? O que você falaria para essa criança? Nossa. Eu diria para ela estudar. Estudar. Okay. Aproveitar cada chance de estudar. Não ir trabalhar tão cedo, mesmo que o dinheiro parecesse mais tentador do que estudar. Eu diria isso para ela. Entendi. E aquela menininha já tinha esse como fala, esse kimoti, esse sentimento de querer estudar, ou ela estava assim... Já. Eu sempre amei estudar. Eu sempre amei estudar. Não estava assim perdida um pouco assim... Essa criança de 10 anos não estava assim, o que eu vou fazer? Não, eu queria ser advogada. Nossa! Eu achava lindo, mulher advogada.
E eu queria ser advogada, eu tinha esse sonho. Eu diria para ela assim, olha, eu tô voltando lá da frente, vai dar certo, mas vai dar melhor ainda se você estudar mais ainda. Não perde tempo trabalhando tão cedo. Comecei com 14, né? Sim. Não perde tempo trabalhando tão cedo, não desista, assim. Cuidado. Não namora aquele homem. Não seja mãe tão nova. De volta ao futuro. De volta ao futuro. Isso. Entendi. Resista à dificuldade que vai ter. Vai ter bullying na escola, mas supera isso, você vai conseguir. Se você se dedicar mais aos estudos agora, mais cedo você vai alcançar o que você vai alcançar com 38 depois. Entendi. Mas dá tempo ainda de você se formar em Direito? Dá tempo. Olha que passa na minha cabeça isso, viu? Vai! Isso passa na minha cabeça. Vai! Agora mas que você tá aqui no Japão. Sim. Eu pensei em fazer direito aqui no Japão. Ok. Para advogar pros brasileiros no Japão. Mas não desistiu ainda disso? Isso me passa na cabeça. Certo. Só que a contabilidade me consome de uma maneira. E aqui, assim, é tipo um buraco negro. Assim, quanto mais eu entro, mais coisa eu tenho para aprender. Não tem um limite de aprender. Então, eu estou estudando mais e mais sobre leis tributárias, sobre impostos. Então, de certa forma, tem o direito trabalhista, o direito civil. Tributário. É o tributário, então... Tá na área já? Ok, mais ou menos. Mais ou menos. Então, me passa na cabeça isso. Okay. Porque a necessidade... É muita injustiça que acontece, né? Então, a necessidade de um advogado que entenda o lado brasileiro, que sinta a dor de ser brasileiro, existe nesse país. Estrangeiro no geral, não só brasileiro, né? Existe. E assim, japonês não sabe a dor que é ser estrangeiro, então não sente, não se comove, né? Sim. Entendi. Bom, vamos finalizar? Vamos finalizar. Tá. Viviana, muito obrigado por ter batido esse papo comigo, ter aceito fazer essa entrevista comigo, né? Você falou que nunca fez uma entrevista. Nunca fiz. Me senti muito privilegiado. Obrigado por ter aberto teu coração, ter exposto coisas íntimas, né, da sua vida. Sim. Eu agradeço demais, mas eu tenho certeza que quem assistiu vai de alguma forma se motivar, levar você como exemplo, tudo que você passou como exemplo, né? Todos os seus obstáculos que você enfrentou, vitórias também, vai vibrar com tuas vitórias, né? Tá bom? Parabéns, obrigado. Muito obrigada, então foi um prazer todo meu fazer essa entrevista com você. Tá bom. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Obrigada, Edson.